Imagina construir um império global, do zero, tipo, do nada mesmo. Agora, para quem está escutando, pensa no seguinte cenário. Os dois principais executivos no topo dessa organização têm métodos completamente opostos e, em vários momentos, eles mal conseguem suportar a forma como o outro trabalha. Uhum, o pesadelo de qualquer departamento de RH moderno. Nossa, total, porque de um lado a gente tem aquele visionário apaixonado, super explosivo, aquele cara que age puramente por impulso e que literalmente já puxou uma espada para cortar a orelha de um adversário na linha de frente. Literalmente no meio da noite. Sim, no susto. E do outro lado, a gente tem um ex-assassino corporativo que, de repente, se transformou num acadêmico brilhante, elitista e extremamente calculista. No papel, colocar essas duas mentes para governar o mesmo projeto é a receita perfeita para um desastre monumental, certo? Sem dúvida. Se um consultor de negócios de hoje olhasse para esse organograma, a primeira recomendação seria demitir pelo menos um dos dois, só para evitar que a estrutura inteira implodisse por causa de conflito interno, sabe? Pois é. Nós temos muito esse hábito de olhar para a história, especialmente para grandes movimentos, e romantizar as coisas. A gente gosta de pensar que tudo começou numa sala de reuniões super harmoniosa, né? Onde os heróis pensavam igual e marchavam em perfeita sincronia desde o primeiro dia. Só que a realidade, quando a gente abre os textos históricos originais, é incrivelmente mais caótica. E, confesso, fascinante. Nesta nossa investigação profunda de hoje, nós vamos dissecar um estudo comparativo focado em duas das figuras mais cruciais de todo o Novo Testamento, Pedro e Paulo. Exato. E a missão aqui não é criar uma tabela de pontos para ver quem ganha. Certo, vamos desvendar isso, porque a ideia é olhar para os relatos originais e entender como perfis, temperamentos e traumas tão radicalmente diferentes não foram um acidente histórico. Eles foram a engrenagem principal que fez a coisa toda funcionar. É bem por aí. A tese central que os registros entregam para a gente é que a expansão de uma ideia gigante não sobrevive se depender de um perfil único de liderança. O contraste gritante entre esses dois não era um defeito no sistema, era o verdadeiro trunfo. Uhum. A fricção entre eles gerou a energia necessária para que o movimento saísse de uma pequena região lá no Oriente Médio e, tomasse conta do Império Romano inteiro. Sabe, a melhor forma de visualizar essa dinâmica, lendo essas análises históricas, é fazer uma analogia com uma daquelas gigantes da tecnologia de hoje. Pedro me soa exatamente como aquele cofundador original, o cara da garagem, sabe? Um desbravador. Isso. Aquele sujeito intenso que atua na linha de frente, que veste a camisa da empresa e quebra paredes usando a força bruta da própria emoção. Ele estava lá desde o primeiro protótipo. Já Paulo é o CEO contratado de fora. Perfeito. É aquele estrategista brilhante que chega anos depois com uma visão de mercado cirúrgica, que pega a ideia da garagem e cria a arquitetura necessária para escalar a operação em nível global. Essa analogia se sustenta perfeitamente, porque a raiz dessa diferença está num ambiente em que cada um foi forjado. E os textos originais gastam um tempo considerável estabelecendo isso. Vamos olhar para Pedro primeiro. Vamos lá. O nome original dele era Simão, um pescador, trabalhando ali no Mar da Galileia. E a gente precisa entender o que era a Galileia na época. Não era um polo intelectual, de forma alguma. Era a periferia, uma região de trabalho braçal duro, sabe? De gente com calos nas mãos. O que, na verdade, dita completamente o ritmo interno dele. A documentação descreve um homem moldado pelas tempestades do mar. Pedro era tipo pura ação. Ele agia primeiro e pensava nas consequências talvez uns 2 dias depois. Exatamente. O famoso impulsivo. E os relatos listam momentos de impulsividade que chegam a ser cômicos. É ele que decide sair de um barco no meio de uma tempestade furiosa para tentar andar sobre as águas. É ele quem se levanta antes de todos os intelectuais presentes para declarar, no puro impulso, que Jesus era o Cristo. Uhum. E claro, no momento mais tenso da narrativa, quando os guardas chegam para prender seu líder, ele não tenta dialogar.
Ele saca uma espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Era um homem de fogo, leal até o último fio de cabelo, mas, sejamos francos, um barril de pólvora emocional. Um barril de pólvora perfeitamente descrito. E então os registros introduzem o contraponto arquitetado para equilibrar a balança. Saulo, de Tarso, que mais tarde a gente conhece como Paulo. Se Pedro é a imprevisibilidade do mar, Paulo é a biblioteca mais elitizada e rigorosa de Jerusalém. Caramba! Sim, as fontes o descrevem como um fariseu. E, olha, é crucial a gente definir isso direito. Por favor, faz isso, porque muita gente que escuta acha que fariseu é só um xingamento antigo para alguém hipócrita, mas era muito mais profundo que isso, não é? Totalmente. Um fariseu no primeiro século não era apenas alguém muito religioso. Era a elite intelectual da época. Imagina o equivalente a um acadêmico de direito constitucional de uma universidade de ponta. Alguém dedicado obsessivamente a interpretar, debater e proteger a pureza da lei judaica contra a influência greco-romana. Nossa, então ele era o topo da pirâmide intelectual? O topo absoluto. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, que era simplesmente um dos maiores e mais reverenciados mestres da lei de toda a história. Paulo foi moldado no ambiente do rigor acadêmico, da lógica de tribunal e do pensamento superestruturado. E é aí que eu preciso intervir com uma provocação. Porque, sério, há um contraste aqui que beira o absurdo. Pedro estava na linha de frente do movimento desde o dia 1, apanhando, errando, tentando entender as coisas. Paulo, o grande intelectual, não era só um cético distante no começo. Não mesmo. Os documentos detalham que ele era um opositor extremamente violento. Um homem que organizava perseguições, aprovava prisões e estava presente consentindo com a morte de alguns dos primeiros líderes do movimento. Então fica a dúvida: como é que a expansão global de uma mensagem inteiramente baseada na graça, na paz e no perdão, acaba sendo liderada por um homem que operava como um verdadeiro caçador de recompensas religioso? Isso é um só-quase irônico. O que é fascinante aqui é que essa ironia esconde a genialidade tática da narrativa. O movimento, se quisesse sobreviver às próximas décadas, precisava desesperadamente de ambas as naturezas. Entendi. Precisava daquela paixão rústica e inquebrável de Pedro. Aquela que se comunicava com as massas, com os trabalhadores, com o povo simples de uma forma autêntica. Mas, veja bem, para sair da bolha local, enfrentar a complexidade das filosofias gregas e debater com governadores romanos, a força bruta não serviria. Não adiantava puxar a espada. De jeito nenhum. Era preciso uma teologia de ferro, uma argumentação acadêmica meticulosa, aquele exato zelo violento de Paulo, uma vez redirecionado, foi o motor analítico que criou as defesas lógicas de todo o movimento. Então, a energia que ele usava para destruir não foi apagada. Ela foi apenas reprogramada para construir as fundações do império. Isso faz muito sentido. Mas a grande questão é, como essa transição acontece? Nós temos um pescador volátil e um acadêmico violento. Se a gente colocasse os dois na mesma sala com essas personalidades brutas, eles teriam se destruído em 5 minutos. Com certeza, o teto ia cair. Algo precisava quebrar o ego de ambos antes que pudessem trabalhar juntos. E, lendo as fontes, os processos de transformação deles não poderiam ser mais opostos. De fato. A documentação entrega para a gente 2 estudos de caso fascinantes sobre como a mente humana processa mudanças de paradigma. A desconstrução de Pedro, por exemplo, foi lenta, agonizante e muito pública. Ele foi sendo esculpido pela convivência, pelo método de tentativa e erro, mas ainda mantinha aquele ego inflado, sabe? Jurando que era o mais corajoso de todos. Até que não era. Pois é. O ponto de ruptura de Pedro acontece através de um fracasso colossal. Sim, a famosa noite da negação. Eu fico impressionada com isso, porque aquele mesmo homem que jurava morrer lutando, que puxou a espada contra soldados armados, acaba encolhido de medo perto de uma fogueira. Ele nega sequer conhecer seu mestre só porque uma criada, uma funcionária ali, fez uma pergunta. Uma simples pergunta. Exato. E o texto faz questão de registrar que, ao perceber o que fez,
Ele chorou amargamente. É a morte do ego dele ali. A transformação real de Pedro só se concretiza depois desse colapso mental, quando ele é restaurado e perdoado aos poucos, tijolo por tijolo. E em contrapartida a essa obra de longo prazo, a gente tem a transformação de Paulo, que não foi uma reforma lenta, foi uma demolição à dinamite. Literalmente um choque. O texto relata um choque de realidade imediato e violento na estrada para Damasco. Ele está cavalgando com cartas formais de autorização para prender mais pessoas. De repente, uma luz celestial literal o cega. Ele cai por terra e é confrontado diretamente pela figura divina que ele perseguia. A virada de chave acontece em questão de minutos. Mas espera aí, vamos pensar com a cabeça da época. Pedro passa anos sendo treinado, tropeça, é humilhado e tem que provar seu valor aos poucos. Paulo sofre uma emboscada luminosa na estrada, fica cego e, de repente, o movimento deve aceitar que esse ex-assassino agora é o grande arquiteto de tudo. Isso me parece um risco astronômico para os líderes originais confiarem nele tão rápido, não acha? Se conectarmos isso com um cenário maior, os textos estão, na verdade, estabelecendo arquétipos absolutamente necessários para quem ouvia aquilo na época. A liderança original teve extrema dificuldade de aceitar Paulo viu. Houve muito ceticismo. Imagino que sim. Mas o texto consolida as duas jornadas. Pedro se torna um símbolo definitivo da força restaurada após a queda. Ele personifica a ideia de que um fracasso moral catastrófico não encerra o seu direito de liderar. Lindo isso. Sim. E Paulo representa a graça que captura o inimigo subitamente. É a demonstração filosófica de que o intelecto mais hostil pode se tornar o maior aliado se for atingido pela clareza inegável de um propósito. O que mostra para quem acompanha a história que o aprendizado nunca tem uma forma única, né? Algumas pessoas mudam chorando ao redor de uma fogueira após um longo processo de falhas, enquanto outras precisam que a vida as derrube do cavalo no meio de uma terça-feira para entender o recado. Bem isso. E ambas as jornadas produzem líderes formidáveis. E liderar foi exatamente o que eles fizeram. Com os egos devidamente quebrados, como eles olharam para o mapa do mundo antigo e dividiram as operações. As narrativas indicam uma divisão de tarefas quase cirúrgica, onde cada um opera exatamente dentro da sua zona de genialidade. Pedro assume o papel de pastor das raízes. Ele se torna a âncora da igreja em Jerusalém. Após a restauração de seu caráter, ele é quem se levanta para pregar no dia de Pentecostes. E a ironia brilhante aqui é que ele vai discursar de frente para o Sinédrio. A gente precisa contextualizar o Sinédrio para dimensionar o perigo disso. Eles não eram um mero conselho comunitário de bairro, certo? Longe disso, o Sinédrio era a suprema corte religiosa, política e jurídica de Israel. Era o mesmo conselho que possuía o poder político para articular prisões e que, algumas semanas antes, tinha orquestrado a condenação e execução do líder de Pedro. E lá está Pedro, o pescador, sem formação acadêmica, confrontando esses caras abertamente. Ele lidera curando doentes, lidando com viúvas, organizando a comunidade local. E o estilo literário dele mais tarde reflete exatamente esse foco pastoral. Totalmente focado nas pessoas. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque as duas cartas que levam o nome dele são cartas de consolação, o que faz todo sentido psicológico. Um homem que experimentou o terror profundo de falhar sob pressão extrema, escrevendo instruções sobre como se manter firme durante o sofrimento, sobre não perder a esperança sob a ameaça do império. É muito prático. Ele não escreve sobre teorias abstratas, ele fala sobre sobrevivência emocional. E embora a história registre que foi ele quem primeiro abriu as portas do movimento para pessoas de fora da comunidade judaica, o foco diário dele eram as promessas históricas do seu povo. Enquanto Pedro guarda as origens emocionais e históricas em Jerusalém, Paulo recebe o título de apóstolo dos gentios. E a palavra gentios, naquele contexto, carregava um peso imenso. Tratava-se de qualquer pessoa fora da linhagem e da religião judaica. Romanos, gregos, egípcios, escravos, filósofos pagãos. É uma mistura gigante. Para a mentalidade restrita da época, era um abismo cultural. Quase uma contaminação tentar incluí-los na mesma mesa religiosa. E Paulo é escolhido para cruzar esse abismo. Ele deixa o conforto familiar
e usa a malha viária do Império Romano, a famosa infraestrutura da Pax Romana, não apenas para viajar, mas para criar uma verdadeira malha de operações. Ele vai para Macedônia, Ásia Menor, Grécia, mirando sempre em grandes centros urbanos e rotas comerciais, como Corinto e Éfeso, para fundar igrejas que funcionavam como polos de radiação de ideias. Nossa, e as diferenças de método ficam super explícitas na forma como Paulo consolida esse império intelectual. Porque lembra do acadêmico treinado nas leis mais rigorosas. Ele escreve tratados densos, como a Carta aos Romanos, onde ele usa o que a gente pode chamar de lógica de tribunal para argumentar algo revolucionário, a tal da justificação pela fé. Esse é um ponto crucial. E precisamos explicar como ele fez isso para quem está escutando. Paulo pega todas as ferramentas analíticas que aprendeu como fariseu, todo aquele rigor focado em cumprir regras para alcançar a pureza, e as usa para provar logicamente que nenhuma regra jamais seria suficiente para salvar alguém. Ele argumenta que o perdão não é conquistado por um currículo perfeito de boas obras, mas apenas através da confiança cega na graça oferecida. Ele usa o próprio arsenal legal do sistema para desmantelar a soberania desse mesmo sistema. É um verdadeiro golpe de mestre argumentativo. Pedro operava na base do testemunho direto, tipo, eu vi, eu ouvi, eu caí e ele me levantou. Paulo operava na base da estrutura silogística. Se a premissa A e B são verdadeiras, então a lei antiga caducou e o acesso ao divino agora é universal. Dois mundos diferentes. Sim. A mente acadêmica de Paulo trabalhando nas frentes urbanas para convencer a elite pensante e o coração empático de Pedro sustentando os alicerces entre as massas sofredoras. Ok, mas vamos puxar o freio de mão aqui um pouquinho. Até esse exato minuto, a gente está desenhando o que soa como um conto de fadas corporativo impecável. Tudo perfeito. O visionário impulsivo cuida do produto original na matriz, o CEO metódico viaja ao mundo abrindo filiais usando lógicas brilhantes e todos prosperam felizes para sempre. Mas a natureza humana não funciona em caixas tão perfeitas. Duas pessoas com personalidades tão dominantes e métodos tão contrastantes, invariavelmente, vão colidir. O que a história registra quando as órbitas do pescador e do acadêmico finalmente chocam de verdade? Os registros têm a integridade de não esconder a bagunça dos bastidores, o que é ótimo. E o choque tectônico entre eles acontece no famoso incidente em Antioquia. É um dos relatos mais crus de liderança na antiguidade. Conta mais sobre isso. Para entender a gravidade, é preciso lembrar da divisão cultural que a gente mencionou. Comer na mesma mesa que os gentilos era, para um judeu rigoroso, uma violação social gravíssima. Mas a nova mensagem exigia que essa parede fosse derrubada. Pedro, inicialmente, está em Antioquia, se misturando perfeitamente. Ele come e socializa com os gentios, sem problema algum. Até que a velha guarda de Jerusalém aparece na cidade. Aqueles caras super tradicionais que ainda queriam manter as velhas fronteiras culturais. E o que acontece com o corajoso Pedro? O mesmo pavor de decepcionar o grupo que o derrubou naquela noite da fogueira volta a assombrar a mente dele. Ele discretamente se levanta, arruma uma desculpa qualquer e se afasta da mesa dos gentios para não ser julgado pelos visitantes ilustres. Ele simplesmente cede à pressão do grupo. E Paulo, o acadêmico implacável que tinha construído sua teologia inteira dizendo que a divisão não existia mais, bom, ele simplesmente explode. Sim, e Paulo não chama ele para uma salinha isolada para dar um feedback construtivo. O texto diz que Paulo repreende Pedro na frente de todo mundo, acusando ele abertamente de hipocrisia e de distorcer o cerne da mensagem que eles mesmos pregavam. Mas espera aí, fazer isso em público. Um líder do mais alto escalão humilhando publicamente o outro líder original na frente da comunidade inteira que acabou de ser formada? Isso não ameaçava rachar o movimento inteiro ao meio? Criar duas facções inimigas logo no começo? Isso levanta uma questão importante. Talvez uma das maiores lições sobre dinâmica de grupos que as fontes oferecem para a gente. O risco de ruptura era enorme, sim, mas a necessidade de correção era ainda maior. Interessante. A sobrevivência de algo tão frágil dependia de uma transparência radical. O fato desse confronto estar eternizado nos documentos originais prova que os fundadores não eram intocáveis.
Pedro tinha uma fraqueza clássica de pessoas muito empáticas e comunitárias. Ele era altamente influenciável pela pressão social, ele queria pertencer. Queria agradar a todos. Exato. Já Paulo não dava a mínima para a pressão social. A lealdade dele era com a integridade da ideia. Pedro precisava da postura de pedra de Paulo para não deixar o movimento retroceder. E para sermos totalmente justos, Paulo também não era nenhum retrato da perfeição emocional, né? Nem um pouco. Ele frequentemente era duro demais, beirando a insensibilidade total. Os relatos mostram que ele teve um embate terrível com Barnabé, um dos caras que tinha defendido ele lá no começo, quando ele mudou de lado. Eles brigaram feio por causa de um jovem chamado Marcos, que tinha abandonado uma viagem anterior deles. Paulo, com sua visão de tudo ou nada, não aceitava dar uma segunda chance para o garoto. Barnabé já queria ter paciência. O atrito foi tão intenso que 2 dos maiores parceiros do movimento romperam e seguiram caminhos diferentes. O acadêmico focado era brilhante para formular planos, mas incrivelmente severo e difícil de lidar no relacionamento pessoal do dia a dia. Exatamente. A fraqueza letal de um era sistematicamente equilibrada ou exposta pela convicção do outro. Nenhum deles pairava acima do sofrimento ou do estresse. Pedro sentia o peso esmagador de liderar o rebanho original, debaixo do escrutínio constante do sinédrio. Uma pressão absurda. Enquanto Paulo documenta uma vida de exaustão física constante, ele descreve em detalhes ter sofrido apedrejamentos, múltiplas prisões em masmorras romanas, dezenas de açoites físicos e até 3 naufrágios literais em suas viagens. Eles não eram semideuses blindados, eram humanos operando no limite de suas capacidades, sob pressão implacável, precisando profundamente da perspectiva um do outro, mesmo quando discordavam aos gritos. O que nos leva à grande convergência de toda essa engrenagem. A gente gastou a maior parte dessa análise dissecando os abismos de diferença entre eles. O impulsivo versus o metódico. O trabalhador braçal provinciano versus a elite erudita urbana. A emoção caótica do mar versus a lógica de ferro do tribunal. E ainda assim, quando a poeira baixa e a gente vê o fim da linha para ambos, os documentos atestam que eles convergiam de forma absoluta onde realmente importava. O propósito final unificava as abordagens opostas. A mensagem central sobre redenção e graça, seja ensinada por um pescador através de histórias comoventes ou por um jurista através de teses complexas, era a mesmíssima. Eles suportaram o mesmo peso de rejeição do mundo antigo, e ambos, no final, selaram suas trajetórias com a mesma entrega final. Terminaram seus dias executados por causa da firmeza inabalável nessa mesma mensagem convergente. Então, o que tudo isso significa? Para quem está escutando a gente agora, enfrentando dinâmicas complicadas no ambiente de trabalho, numa equipe ou até num grande projeto familiar, por que esse retrato histórico milenar é tão relevante hoje? A grande lição que salta desses textos é que a necessidade de conforto e harmonia constantes geralmente é o inimigo do progresso sustentável. Não é preciso ter uma sala cheia de pessoas que concordam com todas as suas vírgulas para construir algo duradouro. Pelo contrário. Exato. Pelo contrário. O sucesso gigantesco frequentemente demanda a presença perturbadora de pessoas que enxergam o mundo por uma ótica que nos irrita. O projeto sobrevive porque existe um coração rústico que bota as coisas em movimento no impulso, ao mesmo tempo que existe uma mente fria e meticulosa analisando as fundações para que o teto não desabe daqui a 10 anos. O atrito, quando focado no mesmo propósito vital, é produtivo. É o equilíbrio perfeito de forças opostas que mantém o pêndulo funcionando. E eu deixaria o pessoal que acompanha a gente com uma reflexão baseada nas entrelinhas desses textos. Se um movimento de proporções épicas precisou abraçar e não silenciar o choque de personalidades entre um homem rudimentar do povo e um erudito rigoroso para conquistar o mundo conhecido, qual seria a perspectiva contrastante na vida de quem está nos ouvindo hoje? Qual é a voz incômoda e oposta em um projeto atual que você diga que a pessoa talvez esteja ignorando ou ativamente tentando afastar apenas porque opera numa frequência diferente, mas que poderia ser secretamente a peça exata que falta para a engrenagem girar? Pois é, talvez seja a hora de convidar aquele membro mais chato da equipe para um café e aprender a trabalhar com desconforto.
Porque ter apenas pessoas iguais a nós na mesa é o jeito mais rápido de não chegar a lugar nenhum. Essa foi mais uma de nossas análises nas fontes e a gente se vê na próxima.